Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores, são sempre todos muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. A semana passada nós começamos aí com força total, já começamos a comentar sobre assuntos do terceiro bimestre, porém teve um pessoal que reclamou aí com razão, que as escolas ainda estão no momento de acolhimento, recebendo material, então a gente deu um passinho para trás aí e vai dar uma revisada em alguns assuntos do bimestre passado, essa semana e a outra, e aí lá na semana do dia 23, então a gente entra com força total aí no terceiro bimestre. Tudo bem? Então a gente vai revisar aí a Mata Atlântica, né, os biomas brasileiros, e eu quero que você participe aqui, mande a sua contribuição para o seu professor manda para a gente aqui, e quando a gente fala disso, a gente está falando de interação, e se a gente fala de interação, que é a parte mais importante aqui na nossa aula, a gente sempre tem que ter alguém muito especial para interagir com vocês, e hoje nós temos aqui o nosso querido professor Magno. Meus cumprimentos aí para quem está nos assistindo nas diversas formas de tela, de vídeo, enfim. Nós estamos aqui para mais uma aula de ciências, como o professor Ediel colocou, é uma aula de retomada. Aliás, você pode retomar essas aulas quantas vezes você quiser, né, para discutir aí com o seu professor. Estou falando aí com os alunos que estão nos assistindo. Você pode pegar no repositório ou também aí no YouTube ou no Facebook. Só clicar lá o nome da aula, a data da aula, enfim. Agora tem 2 datas, né, Joel? E aí você assiste a aula tudo de novo, revê aí os conteúdos, discute aí com a sua turma, com o seu professor. Quero fazer aquele aviso que é sempre bom, né, a gente dar esse relembrar. Você, professor, que está aí com seus alunos aí reunidos e tudo mais, coloca o nome dele quando na interação, que é super importante, e colocar o nome da escola, se possível, e a cidade de onde você está falando. Dentro da possibilidade aqui, a gente lê e manda aí um olá para vocês que estão nos assistindo. No mais, uma excelente aula a todos. Isso aí, obrigado, professor. Então, né, hoje a gente está retomando aí, a gente vai falar um pouquinho de Mata Atlântica. Vamos ver aí o objetivo da aula, que é tranquilinho. Ó, tá aí. A gente hoje vai apresentar então algumas características da Mata Atlântica, vai discutir um pouquinho sobre isso. Tá bom? Muito bem, como é que nós vamos fazer isso aí? Tá aí, ó, na tela para você. Então a gente vai compartilhar informações, refletir sobre essas informações compartilhadas, resolver as atividades e, é claro, interagir aqui no chat com o nosso querido professor Magno. E para você acompanhar essa aula, né, que ela faz parte lá do caderno do bimestre passado, aproximadamente aí na página 116, é bom você ter um caderninho também para você anotar aí as dúvidas, resoluções e tal, e não esqueça de identificar essa aula com data e título. É isso aí, meus queridos. Então, para a gente começar, né, vamos ver aí o que você lembra que a gente discutiu sobre isso aí. O que você sabe sobre Mata Atlântica? Eu vou deixar 2 minutinhos para você aí.
Joel, infelizmente aí a gente tem o recordar aqui de devastação, né? Quando a gente fala de Mata Atlântica, aliás, quando a gente fala de bioma de uma maneira geral e ecossistemas, aí o lembrete sempre, infelizmente, é a devastação. Foi lembrado aqui pelo Gabriel, que é aluno do professor Júlio, também foi lembrado por outros aqui, inclusive tem a participação aqui da escola Alexandre Fleming, lá de Vargem Grande do Sul, que lembrou que é um bioma brasileiro, que já foi muito devastado, mas que é um bioma brasileiro. Tem a aluna Heloísa também, que falou sobre a diversidade, a riqueza de recursos, né, que a gente tem, e mais algumas participações aqui, a maioria colocando como devastação, Edjoel. O Nicolas, acho que Nicolas, né? É uma área do Brasil, né? Quando a gente fala Mata Atlântica, acho que ele quis dizer que talvez essa Mata Atlântica seja um bioma de exclusividade brasileira, Edjoel? Sim, mas acho que tem um trechinho ainda que consegue avançar um pouquinho mais, né? Bem pequenininho, mas tem. Um negócio legal aqui também da Bruna, professora Bruna, colocou que é um patrimônio natural. Isso aí, exatamente. Então, o patrimônio é importante, né? Olha só, gente, então tem um mapinha para você entender aí, né? A gente, no bimestre anterior, né? Então a gente começou falando aqui, ó, da Amazônia, certo? Então aqui eu não vou fazer essa parte verde aqui toda, né? É a Amazônia, tá? Aí depois a gente falou aqui, ó, do Cerrado, tá vendo aqui, ó? Né? Cerrado, tá bom? E a gente falou também da Caatinga, certo? E agora, olha só que interessante, essa aqui está perto aqui do... tá aqui. Essa aqui está perto aqui do oceano aqui, olha aqui, aqui está o Oceano Atlântico, ó. Por isso, né, que essa aqui, ó, essa parte verdinha aqui, todinha aqui, ó, a gente chama de Mata Atlântica, tá? Olha só, pega praticamente metade aqui do Rio Grande do Sul, ó, todo o Paraná, né? Olha como ela é grande, tá bom? Tudo isso aqui, ó, já foi Mata Atlântica um dia, né? Infelizmente não tem mais tudo isso de Mata Atlântica, não tem mais tudo isso de Mata Atlântica no nosso país. Tem fragmentos, né? Como foi dito aí, desde a época lá do descobrimento, imaginando, né, que os nossos descobridores aí vieram pelo mar. Eu não vou entrar na discussão se foi descoberto, achado ou ocupado, né? Aí isso eu deixo lá para o pessoal da história e da geografia. Mas o fato é que foi pelo mar. Então, logo, essa mata aí, que está, é a primeira coisa que você encontra ao chegar pelo mar, né? Foi a primeira coisa a ser explorada. É só a gente lembrar que o nome do nosso país, né? Brasil, a maioria dos autores defende que é por conta da extração do pau-brasil. E o próprio nome, né, do cidadão brasileiro, né, que brasileiro na verdade seria uma profissão, aquele que explora o pau-brasil. Tá? Talvez o correto seria chamar de brasiliano ou alguma coisa assim, não brasileiro, mas a gente recebe esse nome de brasileiro porque era o nome do profissional que trabalhava com o pau-brasil. Tá, então olha só que interessante, até isso vem da exploração da Mata Atlântica, porque o pau-brasil ele é encontrado, ele é uma árvore nativa da Mata Atlântica, tá bom? E olha só, se você pegar, né, ele pega praticamente o Brasil aqui, ó, vou subir aqui, ó, do sul até o norte, né, porque todo mundo fala de norte a sul, então eu vou do sul até o norte, ou do nordeste, né, do nordeste até o sul, tá? Então isso aí quer dizer que sofre diferentes influências de clima, diferentes influências de tipo de vento, né? Então é lógico que a Mata Atlântica vai ter uma diversidade aí também, ela não vai ser uniforme, de uma única forma, né? Não, ela vai ter uma mata mais fechada, vai ter lugares como manguezais que vão encontrar o mar, né? Você vai ter lugares com matas mais abertas, né? Por exemplo, as matas de araucária e tal, que fazem ali transições com outros biomas, a gente pode colocar assim, tá bom? Muito bem, vamos dar uma olhada aí então de uma das formas que a gente conhece, né, a Mata Atlântica, né? Aqui na cidade de São Paulo, onde está o Centro de Miras, a gente tem alguns fragmentos, principalmente em parques, né? A gente visitou recentemente o Jardim Zoológico aqui, né? Que também é uma área de conservação de Mata Atlântica, tá? Então,
Essa é a fisionomia que a gente conhece da Mata Atlântica, assim, uma mata fechada, tal, mas a gente tem que lembrar que nem todo lugar ele é assim. E lembrando também que hoje tem fragmento, aí alguns dizem 27%, outros menos, tá? Então a Mata Atlântica ela vai ocupar 13% do país, e desses 13% que a gente considera Mata Atlântica, a gente tem aí uns 20 e poucos por cento só ainda preservado. Voltando um pouquinho aqui no mapa, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Ó, a gente tem aqui Rio de Janeiro, a gente tem aqui Espírito Santo, a gente tem aqui São Paulo, né? Então as grandes metrópoles, todas essas capitais grandonas assim e tal, estão dentro da Mata Atlântica. Até porque, né, se a gente lembrar que o Brasil começou por aí, né? Então para a gente pensar mesmo nessa questão da devastação, será que não tem como a gente modificar isso, né? Começar a pensar numa forma de recuperar, né? E é lógico, pensando também na questão econômica. Quanto disso não poderia virar, por exemplo, visitação turística, né? Por exemplo. Mas aí é uma coisa para a gente pensar. Bom, então eu comentei um pouquinho sobre o tipo de vegetação, certo? E aí eu quero saber, eu quero que você me diga aí o que influencia, né, para que esse tipo de vegetação aí nasça em uma região. Eu vou deixar só 1 minutinho e meio, acho que tá bom, né? É por isso que eu não canso de falar aqui, que eu aprendo muito com o professor Edjoel, com as aulas do professor Edjoel, e aprendo com vocês aí também, alunos e professores que estão junto com a gente. Olha cada resposta bacana aqui que faz a gente pensar em vários fatores. Ó. O Michael escreveu o clima e o solo. Quando a gente fala clima, a gente fala de um conjunto de fatores, né? O solo, que é muito importante, tem também o lembrete aqui do clima, além do clima, perdão, o ciclo das chuvas, a fertilidade do solo, que são os alunos lá de Guararema, da escola Roberto Feijó, Joel, que estão aqui com a gente. Tem participação também da escola Benito Martinelli, desculpe, lá de Marília, olha só, que colocou também esses fatores. A gente tem aqui uma grande quantidade de pessoas. Eu vou ler aqui algumas participações que falaram além desses fatores: solo, clima, vegetação e tal. Tem pluviosidade e temperatura, tem posição da terra e do sol, olha só que bacana, disponibilidade de água e por aí vai, Joel, já dá pra gente brincar bastante aí com essas respostas. Por isso que eu gosto, né, Magno, de deixar o pessoal falar. E eu gosto de fazer isso também quando eu estou na sala de aula, porque às vezes a gente pensa em falar uma coisa, mas aí vocês já trazem, né, um comentário tão completo que, assim, eu só vou dar um arremate, mas eu vou falar mais do que já foi dito, né? Então, é isso. Então, por isso que eu fiz questão de mostrar ali no mapa, né, a extensão da Mata Atlântica, para você entender, então, por que ela vai ter essa diversidade. Porque a mesma quantidade de água que você vai encontrar lá no Nordeste, a mesma disponibilidade, né, talvez não seja a mesma que eu encontre no Sul.
E se eu pensar também quando eu estou passando aqui no Sudeste e tal, então vai ter características diferentes. É só a gente lembrar que quando a gente fala da mata, né, essa mata vai atrair animais. E aí, olha só, vamos pensar, por exemplo, no mico-leão dourado, né, que é um animal típico da Mata Atlântica, mas que só dá em uma região específica do Rio de Janeiro, porque ali tem uma mata específica. Apesar de ser Mata Atlântica, tu vai ter uma mata específica lá. Tá? Então, isso vai valer para muitos seres vivos, né, quando a gente fala de biodiversidade. E aí vai entrar o que vocês falaram, clima, tipo de solo, e o tipo de solo está diretamente também ligado ao tipo de mata, né? A partir do momento que eu derrubo a mata, o solo modifica e talvez essa mata nunca mais se recupere. Então tem tudo isso. Então vamos ver aí, ó, algumas espécies de animais que são atraídas aí para a Mata Atlântica. Só de mamíferos a gente vai ter aí então aproximadamente 270 espécies, tá bom? Bom, de répteis, né? Então aí tem um lagartinho, mas sabe que réptil é lagarto, tartaruga, né? A gente vai ter aí jacarés, né? Então a gente vai ter aí 311 espécies de répteis, tá bom? Quando a gente fala de peixe, então, ó, 350 espécies de peixe. Então dá para imaginar que tem bastante rio também, riacho, etc. Né? Bom, e anfíbios, então, por ser uma mata muito úmida, né, e o anfíbio precisa muito de umidade, ele não tem muita independência em relação à água, né, olha só, 456 espécies de anfíbios pelo menos, né, sapos, rãs, pererecas, etc. Tá bom? E quando a gente fala de ave, então, 934 espécies que aparecem, né? Porque aí também tem aquela questão das aves que são migratórias e que aparecem. Tem algumas aves que vêm da Amazônia para cá, dependendo da época do ano, depois voltam para lá, né? Então tem tudo isso, tá bom? E quando a gente fala do vegetal, olha só a quantidade aí. 18.713 espécies de planta. Nossa, professor, tudo isso? Não, tudo isso que a gente sabe, né? Porque a gente não conhece tudo ainda. E, na verdade, a gente conhece pouco, viu? Muita coisa provavelmente foi extinta e a gente nem vai saber. E aí entra essa questão, né? Será que poderia ter um remédio aí que poderia beneficiar a gente em tanta coisa aí, né? Tantas doenças que estão aparecendo aí, etc e tal. Então, esse é um dos problemas, né, que a gente tem quando a gente destrói a mata. A gente não conhece, né, os povos que viviam aqui antes dos europeus chegarem, né, as nações indígenas, né, que o pessoal fala assim, era tribo, não, eram nações, né, eles tinham a cultura deles, etc. E alguns ainda conseguem preservar, também tinham a sua medicina, também tinham a sua, o seu conhecimento das ervas, que talvez não seja 100% eficaz, mas também não quer dizer que tudo é ineficaz. Aliás, a ciência, quando ela procura princípios ativos na planta, né? Ou seja, plantas que causam efeito para combater doença, e elas vão atrás dessas plantas que as nações indígenas já utilizavam, normalmente eles encontram alguma coisa. Muito mais do que quando vai às cegas, assim, só procurar por procurar. Tá? Bom, então dito isto, você tem algum comentário aí, professor? Eu gosto daquele comentário que você sempre faz, né, Joel, de chamar a atenção quando a gente... Eu vi aqui que tem muitas participações que escrevem assim, estão destruindo a nossa riqueza, estão destruindo a Mata Atlântica. Quando a gente fala destruíram, a gente acaba tirando a culpa da gente, porque a gente consome carne, consome... também bens que foram retirados, né? Porque para manufaturar, retiraram riquezas ali, por exemplo, os carros, como é que são feitos? Tem que tirar o metal, né? E tem vários componentes lá do carro que você vai ter que extrativar, né? Você vai ter que retirar. Então, quando a gente pensa estão devastando, a gente tem que se incluir também, né? Sim, nós fazemos parte do problema, né? É triste, mas a gente faz parte do problema, é o que o professor Magno está falando. E um dos nossos papéis, né, como consumidor, por exemplo, um dos, né, de muitos papéis que a gente pode ter, é cobrar. Cobrar o quê? Pô, da empresa onde eu consumo as coisas, de onde que vem? Qual que como isso é extraído? Existe uma extração sustentável? É assim que a gente vai mudar, né, o mundo, porque nós, consumidores, independente se a gente ganha bem ou ganha mal, somos nós que pagamos para as empresas existirem, né? É nós que compramos as coisas. Então a gente tem esse papel fiscalizatório, tá?
Muito bem. Dito isto, eu quero saber então, né? A gente falou aí, ó, que a Mata Atlântica desde sempre ela é explorada e é lógico, a gente não quer ficar sem os bens também, né? Tem esse outro lado, né? A gente não quer ficar sem os bens também. Bom, então dito tudo isso, eu quero saber qual é o problema, então, em destruir aí a Mata Atlântica. Eu vou deixar 2 minutinhos aí para você falar para mim. Feliz da vida aqui em ler essas participações, tem muitas observações aqui extremamente relevantes. O Gabriel, que é aluno da professora Márcia, colocou aqui o aquecimento global, fazendo esse lembrete que é sempre bom, né? É sempre bom lembrar para ver se a gente toma atitude. Quando eu falo a gente, é a gente, todo mundo, né? Que somos aí os responsáveis. Ó, apareceu perda da biodiversidade, mas eu gosto muito dessa palavra, viu, Joel? O desequilíbrio ecológico. Porque quando eu falo desequilíbrio, na minha cabeça vem assim uma coisa interessante que eu não posso ficar pensando só na minha raça, né? Os seres humanos, né? Sim. Eu tenho que pensar em todos, né? Sim, como uma exatamente. coletividade habitante da Terra, né? É isso que a gente tem que pensar. Extinção de animais, plantas, alteração do clima, ciclo da chuva. A gente tem aí destruição de regiões para construir pastos, né? Construção de casa aí, olha que bacana. Participações excelentes, viu, Joel? Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente fala de sustentabilidade, que basicamente seria rebuscar, né, este equilíbrio, vamos colocar assim, porque nós, de certa forma, criamos esse desequilíbrio, e aí quando a gente então vai falar assim sustentabilidade, a gente na verdade está tentando voltar esse equilíbrio, trazer de volta esse equilíbrio. Mas qual é o problema? Né? Às vezes uma coisa que parece solução hoje, amanhã pode descobrir que não é. Eu vou dar um exemplo que está na ordem do dia aí, né? Está em polvorosa aí o pessoal falando de carro elétrico. Legal, carro elétrico, acho bacana, pô. Não vamos nem falar de preço, né, Magno? Mas é legal, carro elétrico. Já pensou se todos os carros fossem elétricos? Tá, mas aí eu te pergunto, como é que se produz eletricidade? Então será que é tão sustentável assim? Né? Aqui no Brasil a gente alaga a mata, né, para poder fazer a hidrelétrica e tal, né? Aí, se você for para a Europa, é pior ainda, que lá tá cheio de termoelétrica. Os caras queimam diesel, ou queimam carvão, ou queimam para poder gerar energia elétrica. Então, a gente tem que estudar muito antes da gente tomar uma posição e falar, não, isso aqui é certo, isso aqui está errado. Né? Na verdade, a gente está sempre pesquisando. Eu acho que hoje todo mundo já tem essa consciência, pelo menos a maioria, já quer o bem, já quer a sustentabilidade, sabe que isso é importante. Mas o problema é como,
né? E você, aí estudante que está no 7º ano, né, você já pode se aprofundar na ciência. Eu não sei qual é seu projeto de vida, mas pode ser que você encontre a resposta. Pense aí nas feiras de ciências, etc. e tal, né, que você pode sim ser um produtor aí de solução para os problemas que a gente está tendo aí. Tá bom? Bom, nessa aula a gente quis falar um pouquinho aí, ó, algumas características da Mata Atlântica, tá bom? Eu quero agradecer a participação de todos, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e o professor Magno vai dar aí as considerações finais. É isso aí. Eu particularmente achei a aula interessante, assim, muito promissora, dá para criar bastante discussão. E você aí pode dizer também o que você achou da aula. Escreva aí qual foi a sua impressão, a sua sugestão, enfim, acessando aí pelo QR Code ou então pelo link que vai aparecer para você no aplicativo, na tela. A gente fica por aqui, mas tem mais aula de ciências essa semana, né, Joel? Sim, sexta-feira estamos aí, firmes e fortes.